Este é o podcast da Central para o Campo, apresentado por Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai! Olá, tudo bem? Bem-vindos, é sempre um prazer estar com vocês. Estamos começando mais um podcast da Central para o Campo, um projeto da equipe Central de Adubos com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Um grande abraço a você que nos acompanha aí em nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial, ou em outras plataformas de podcast. E um abraço também a você que nos acompanha através da Rádio Tropical Sat FM 102,5 de Juazeiro da Bahia para o Brasil e o mundo. A Central de Adubos já está há 12 anos no mercado, estamos com 9 lojas em 3 estados. Em Pernambuco temos 2 lojas em Petrolina e uma em Petrolândia. Na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e Feira de Santana. E no estado de Sergipe estamos na cidade de Itabaiana. E aguarde, ainda este mês, uma nova loja na Central de Adubos para você. Agora dessa vez em Arapiraca, em Alagoas. Alô, alagoanos, estamos chegando. A maior do Nordeste chega já já aí na cidade de Arapiraca. Já são mais de 25 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste, que é diferente das iguais. Nosso tema de hoje, bioestimulantes e a melhoria na qualidade de frutos. Aqui do meu lado esquerdo, bem-vindo Roberto Leão, engenheiro agrônomo com mestrado em biotecnologia. Ele que é coordenador técnico da Valley Grow. Bom dia, Roberto, bem-vindo. Boa noite, bem-vindos, bem-vindo a todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com todo mundo. O Roberto é lá de Curitiba, mora no Paraná, está fazendo a visita aqui ao Vale do São Francisco, né? Estamos aqui trabalhando junto com a Central, na maior alegria, vindo do Paraná para cá, e é um prazer estar sempre aqui. Não é a primeira vez que vem aqui não, né? Não, conhecido já do Vale. Graças a Deus. Diz que quem bebe dessa água sempre volta. Né? Volta sempre, não tem dúvida. Aqui do meu lado direito, Tony Batista de Souza Silva, também engenheiro agrônomo, RTV da Valley Grow. Bom dia, Tony. Bem-vindo mais uma vez, viu? Bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui. Agradecer mais uma vez estar aqui com você, Josenaldo. É um prazer sempre estar aqui com você. E satisfação de estar no podcast para a gente conversar um pouco sobre o tema aí, né? Agradecer também ao Roberto Leão pela vinda de Curitiba para cá, né? Um pouquinho distante, né? Um pouquinho distante, um pouquinho mais frio que aqui. Aqui está no calor. Aqui ele chegou no pico, né? Pico do calor. Do calor que a gente está aqui passando. É minha sorte. Essa semana chegou a dar 37, 38 graus aqui. Mas aqui é um calor gostoso. E você lá em Curitiba, lá uns 9 graus. 9, 10, 12. Então, por isso vim para cá é outra alegria. Choque térmico danado, hein? O calorzinho aqui é sempre bom. Vamos juntos. Primeira vez você no novo cenário da gente, né, Antônio? Primeira vez que eu estou aqui. Você já participou de outros programas, mas aqui nesse cenário é a primeira vez. Primeira vez, então é um cenário muito bonito, né? Bem organizado, bem... É a cara da maior do Nordeste, né? A maior do Nordeste é diferente das iguais. É diferente das né? iguais. Está excelente aqui o cenário, né? É um prazer estar aqui de novo nesse cenário, muito bonito. E nós somos pioneiros em podcast do agronegócio, viu? Tanto levando para a internet através das plataformas de podcast ou no nosso canal do YouTube, Central de Adubos Oficial, e ao mesmo tempo está no rádio também. São vários canais para que os produtores rurais possam ficar bem informados, né? Sim. Roberto, me fala aí da Valley Grow. Onde é que fica essa empresa? Qual é o portfólio? Qual produto vocês trabalham? Fala pra gente aí, onde é que fica a Valley Grow? A Valley é uma empresa brasileira, de nascença brasileira. Essencialmente brasileira? Essencialmente brasileira. A gente tem uma fábrica no interior de São Paulo, a gente está sediado na cidade de Limeira, no estado de São Paulo, com uma abrangência nacional. E a gente representa no Brasil algumas empresas de fora. Então a gente complementa a nossa linha com alguns produtos importados da Polônia, da Itália e da Espanha. Complementamos com a nossa fábrica aqui no Brasil para ter uma linha que possa atender o Brasil inteiro, especialmente na área de fruticultura e olericultura, para que a gente possa ter uma linha completa e atender bem o agricultor com possibilidades que não existiam no mercado originalmente. A ideia da Valley é sempre inovar. A gente já não era uma empresa grande, né? Tem que sobreviver inovando. E essa inovação que a gente procura trazer sempre em primeira mão para os agricultores, para o nosso canal, né? E a gente esse é o foco da empresa, inovar e crescer junto com o nosso canal, com o nosso cliente. Há quanto tempo já no mercado? Nós temos 9 para 10 anos, comecinho do ano que vem a gente faz 10 anos. Jovem a empresa, né? É nova, é nova a empresa, a gente tem muitos anos de mercado, trabalhando em outras empresas. Isso tudo, você passa uma vida juntando informações, né? E chega uma hora que você vamos transformar isso num negócio.
trazer as ideias para a realidade do mercado. E aí surgiu a Valet, há 10 anos, para juntar algumas dessas ideias que eu estou tendo na vida profissional e desenvolvendo ideias, transformando isso em produtos e trazer para o campo. Nada melhor do que trazer num canal como a Central, né? E aqui no Vale já há quanto tempo? São 5 a 6 anos dos inícios do trabalho, do início das vendas. Na Central mesmo, uns 5 anos. A gente pode dizer que há 5, 6 anos, desde a introdução dos produtos iniciais. A Valet Grow é exclusiva, representante aqui na Central de Adubos? Exclusiva Central, praticamente para todo o Nordeste. Que maravilha. E que tipo de produto a Valet Grow oferece para o produtor rural? Como eu disse, a gente tem uma linha que nós fabricamos e algumas coisas que a gente traz de fora. Nós trabalhamos com a linha de nutrição, especificamente. Quando o pessoal fala é uma empresa de especialidades, todo mundo pensa em nutrição. Nós temos sim nutrição, mas uma nutrição focada mais em mudar o comportamento da planta para o bem da produção do que fornecer nutrientes pura e simplesmente. Além disso, a gente trabalha com uma parte de bioestimulação de plantas, que é o tema que a gente vai falar hoje, que é estimular fisiologicamente a planta a produzir mais, lógico, esse é o objetivo, mas que ela possa resistir mais a estresse, superar obstáculos, que a gente tem muito, né? A gente põe uma plantinha nesse sol de 45 graus aí e tem que torcer para ela sobreviver. Então a gente procura dar estímulos e condições para que ela se autodefenda nesse ambiente. Então a linha da Valet é muito nesse sentido, de uma nutrição e de uma mudança na fisiologia da planta para que ela possa ter condições de superar esses estresses, esses perrengues que a gente chama, né? Aí na agricultura. Ô Tony, o que significa essa parceria da Valet Grow com a Central de Adubos aqui no Nordeste? Eu estou relativamente novo na empresa, né? Eu cheguei, vai fazer agora 2 anos, dia 8 de março, né? Ah, tá novinho. Tô novinho. Deu a sorte de pegar para trabalhar numa central. Isso Pois é maravilhoso. Aí é bom isso? Eu sou da região. Quem está iniciando na empresa, trabalhar com a equipe que a Central de Adubos tem. Poxa. Nós estamos em 3 estados. Né? Daqui a pouco a gente vai para outro estado. A ideia é que nesse mês ainda inauguremos aí a nova loja da Central de Adubos, agora na cidade de Arapiraca, em Alagoas. É bom trabalhar com a equipe já desse nível? Essa é a maravilha do negócio, porque você tem uma equipe de alto padrão, com acesso aos melhores consultores do Vale, você tem esse contato direto com as pessoas de influência, com agricultores de influência, e poder e transmitir essa informação, não só com a equipe da Central, que é magnífica, mas também com as possibilidades que isso gera, né? Você está na maior do Nordeste, abre portas para você trabalhar em vários locais e ter acesso a informações e acesso ao mercado, que para alguém que é novo, como o Tony, né, que está aí até, você pensa, tem anos de mercado, mas começando, é uma escola, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado. Maravilhoso. Aí. É isso mesmo, Tony? Até falar sobre isso, né? Que eu sou da região, eu já conheço a história da Central, e quem forma aqui na Univasf, né? A gente sabe como foi construído. Você é formado na Univasf? Eu sou formado na Univasf, e a gente sabe como foi construída a história da Central. É uma história muito bonita, né? Uma história de muito trabalho, e quem é da região vislumbra trabalhar ou na Central ou fornecer algum produto para a Central. Graças a Deus eu forneço produtos para as centrais. Então também eu tenho acesso a uma equipe de campo, uma equipe de balcão, que me ajuda a crescer a cada dia, né, com informação, com acesso a pequeno produtor, médio e grande produtor. Então a gente tem acesso a todos os níveis, a gente consegue ajudar todos os tipos de cliente, a gente tem contato com todos os tipos de cliente, então a gente forma uma cadeia que tanto forma a gente profissionalmente como a parte social também da gente, a gente consegue atender muitas pessoas que precisam da gente. Eu já ouvi produtor dizer assim, mas aquele negócio lá é para gente grande, para produtor que tem dinheiro. Não é não, né? Não. É para todo tipo de produtor rural. Nós estamos aqui para atender de todo tipo de produtor rural, desde o pequenininho que só tivesse até uns vasos dentro de casa, até o último lá do final que a gente tem que atender. Então a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui com informação, tem acesso nas redes, isso é uma inovação muito boa. Hoje as redes sociais é uma coisa que veio para ficar e a gente tem muito acesso pelas redes. Às vezes a gente está com um cliente que fica muito distante, não dá para ir hoje, mas ele assiste o podcast, ele vai ver consultores, ele vai ver produtores, ele vai ver pessoas de outros estados, vai trazer informações diferentes
para formar um pensamento dele aqui. Então, e a Central também dá acesso a regiões que a gente também, a Pernambuco, a Bahia, a Sergipe, então cada local tem suas peculiaridades. Eu vejo uma outra coisa interessante, que a gente acaba tendo uma função social, como a Central tem, né? A informação hoje que chega num grande, via Central chega num pequeno. Sim. Então democratiza a informação que estaria presa aos altos círculos, né? Hoje um pequeno produtor de uva, de manga, de cebola, de tomate, tem acesso à mesma informação que um grande. E isso acontece via equipe. Né? E o nosso podcast é um exemplo disso, porque assim, acho que quase todo mundo hoje tem uma internet em casa, né? Acho que quase todo mundo hoje, seja na zona rural ou seja na zona urbana, tem acesso à internet. Mas se por acaso ele não tiver uma internet suficiente boa para ele assistir o nosso podcast lá no YouTube, ele pode acessar pelo rádio, ao mesmo tempo está passando no rádio também, né? Exatamente. E rádio é um democrático demais, né? Você trabalha ouvindo rádio, você se diverte ouvindo rádio, você está cozinhando ouvindo rádio. Exato. Você não precisa parar de fazer o que você está fazendo para ouvir o rádio, né? Quando surgiu a internet, eu ouvia dizer dos nossos colegas de imprensa que o rádio ia morrer, né? Aconteceu nunca morreu, né? Pelo contrário, está mais vivo do que nunca, né? E se transforma, né? Há tempo atrás a gente perguntava o que é um podcast. Hoje o podcast está internalizado na cabeça das pessoas. Pois é. Você fala podcast para qualquer um, o pessoal sabe que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Pois e o podcast, qual é a diferença do podcast para o programa de rádio? A única diferença é que o programa de rádio você tem que ouvir agora. Se você não escutar agora, você perdeu o programa e não vai ouvir mais, né? O programa de rádio é porque ele é ao vivo, ou seja, gravado, mas ele tem um horário para passar, e tem um horário para começar e um horário para terminar. O nosso programa começa às 9 na Rádio Tropical Sat, que é aqui de Juazeiro da Bahia, que é 102,5. Ela começa às 9 e vai até às 10. Se você não ouvir nesse período, você não ouve mais na rádio aquele programa. Exato. E o podcast, ele fica aí gravado nas redes sociais, no YouTube, nas plataformas de podcast, e você pode ouvir e ver a hora que você quiser. Essa é a diferença só do podcast para o programa de rádio. É um programa de rádio que fica gravado nas plataformas digitais para a pessoa ouvir e ver a hora que quiser, não é isso? Exatamente. E outra coisa que o podcast também ele traz, além de outra coisa que eu lembrei que o Leão falando ali da parte social, a Central faz muitos dias de campo. Sim. E nesses dias de campo é livre o acesso. Então, todo pequeno, médio ou grande produtor, ele vai lá e ele vai ter acesso à informação. Sempre vai ter um produtor, sempre vai ter um consultor, sempre vai ter um professor da faculdade que está dando uma palestra, sempre vai ter, que nem eu falei, o know-how de pessoas que vêm de fora para trazer a experiência também de outras culturas. Sim. Então a gente tem sempre, aqui no Vale eu digo que a gente é privilegiado, a gente tem muito acesso à informação. Todo dia, se você quiser procurar informação, tem onde você procurar. A Central possibilita isso via podcast. Se você for sentar lá no balcão, a pessoa vai te ajudar, vai te explicar alguma coisa que você está com dúvida. Então a gente tem uma interação muito boa nesse sentido. Maravilha. Então vamos levar mais informações para os nossos ouvintes, nossos telespectadores aí através da internet, do YouTube. E vamos falar do tema de hoje, né, Roberto? Perfeito. Bioestimulantes. O que é isso? Estimulantes tem várias definições técnicas, mas acho que o que a gente pode focar e para todo mundo entender são substâncias que modificam o comportamento da planta e como estimulantes, né, para o bem, estimulam positivamente a planta a mudar seu comportamento. Ela vai receber, nós vamos propiciar que ela resista mais ao estresse, é um bioestimulante. Vamos propiciar que ela use melhor a água, é um bioestimulante. Vão fazer com que um produto químico aplicado seja melhor aproveitado, melhor absorvido pela planta. Isso é um bioestimulante que faz. Então tem várias substâncias que, apesar de não serem nutrientes, ajudam a planta a fazer algum processo metabólico, algum processo químico dentro dela. Então são substâncias que estimulam a planta a produzir ou às vezes a superar alguns obstáculos, alguns perrengues, como a gente fala. Então são substâncias que propiciam à planta melhor aproveitamento das condições ambientais. Bioestimulantes, como eu suponho eu, que vem de biotecnologia, um produto que não deixa resíduos, ou deixa a menor quantidade possível de resíduos. E isso causou, é o grande atrativo, porque evoluiu tanto o bioestimulantes. A gente tem um teto de aumento de produtividade com nutrição, com adubo, como o pessoal fala. A gente tem os limites, porque a planta tem um limite genético, a planta tem um limite climático, tem limitações. Mas se você muda o comportamento dela via genética,
ou via bioestimulantes, ela tem capacidade de produzir mais com as mesmas condições ambientais. Então, hoje a gente falava antigamente lá de algumas 8, 10 toneladas de uva, quando começou a uva no Vale. Estava discutindo isso com um grande consultor esses dias. Hoje a gente fala em 30. Mudou a variedade? Mudou o gerenciamento? Mudou. Mas a gente tem muito mais outras substâncias, hormônios, fito-hormônios, bioestimulantes, que alguns hormônios são estimulantes também, para bem usados, lógico. Então a gente tem essa possibilidade, se a gente chegando a 30 toneladas por hectare, mais que isso, 2 safras por ano, porque a gente usa outras substâncias que vão permitir isso. Então a gente vai aprendendo ali. E por que bio? Porque normalmente são substâncias tiradas ou imitados de algum ser vivo, ou extraídos de uma planta, ou extraídos de um processo para micro-organismos, ou trazido alguma substância que imitam hormônios de planta. Então, são bio de origem biológica. Por ser de origem biológica, a maior parte deles, ou a grande parte deles, não tem resíduo, porque fazem parte da planta, são bio, fazem parte da planta ou de algum outro organismo vivo. Então a gente tem a possibilidade de não ter resíduo, ou os resíduos que tem são biodegradáveis. Você vai usar, a planta vai metabolizar aquilo e não vai gerar um resíduo ruim para o meio ambiente, nem para quem vai consumir aquele produto final, e nem para o produtor que está utilizando isso. E as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o consumidor final. Sim. O produto tem que estar limpo para o consumidor final. Nós temos que nos preocupar muito com isso, que é quem paga a nossa conta no final. Mas nós temos que ter um produto limpo para quem aplica, para o trabalhador rural que está lá dentro. Até porque ele está no dia a dia em contato com isso, né? E totalmente exposto, né? Totalmente exposto, né? Então a gente tem que se preocupar também com a saúde de quem está na labuta do dia a dia. O produtor não abre a janela querendo envenenar o mundo. A gente usa, às vezes, alguns princípios ativos que são pouco tóxicos por necessidade. E cabe aos agrônomos, aos técnicos, aos próprios agricultores procurar alternativas mais saudáveis e mais limpas. E é o que a gente busca, e está todo mundo buscando isso. Tá? É uma política da Central, uma política nossa, e atrás desses bioestimulantes, desses nutrientes, resíduo zero, sem resíduo, limpos. Agricultura, desde que seja uma agricultura orgânica, agricultura de baixo impacto. Está na história agora do baixo carbono, né? A gente produzir mais com menos. Sim. E sem agredir o ambiente. E a gente está vendo que é possível, né? A gente está alimentando cada vez mais gente com uma área a mesma praticamente de década atrás. Agora eu sou do tempo de que usava adubo e agrotóxico, ou veneno, como o pequeno produtor chama, né? Usava adubo e agrotóxico e tirava a safra, né? Qual é a diferença agora com o bioestimulante? Por que é preciso usar o bioestimulante para tirar uma safra boa? Porque a gente atingiu um certo limite genético que você com veneno, como se dizia, com agrotóxicos, né? Com defensivos agrícolas e fertilizantes, a gente tem um limite. A genética da planta evoluiu muito e ela é limitada, é lógico, pela capacidade genética. Uma uva tem capacidade de produzir tantos quilos por pé, nós não vamos superar isso. Mas entre o que ela é capaz de produzir e o que ela produz, os estresses ambientais, as faltas de nutrientes, o calor excessivo, chuva, falta de chuva, vão diminuindo esse potencial genético da cultura. A gente, com bioestimulante, tenta resgatar o potencial genético, fornecendo a mesma quantidade original de fertilizante, por exemplo, e usando menos defensivo, menos agrotóxico. Então, a gente hoje usa... Vai poluir menos, então, a planta e o meio ambiente, no caso, o solo. Exato, e o consumidor final vai ter um produto mais limpo. A gente está produzindo hoje mais, com um produto mais limpo, com menor pegada de carbono, como se fala, né? A gente economiza carbono, emite menos, porque a gente é mais eficiente no que está fazendo. Um agricultor hoje do Vale produz 2 safras de uva. Antes produzia uma, na mesma área. E, vamos dizer, a gente usa mais adubo, mas usa a mesma planta, que é o principal insumo. A gente potencializa a nossa planta e potencializa a nossa mão de obra. E potencializa a nossa água, os maiores recursos, os melhores recursos que o Vale tem, né? Pois é. Por isso daí vem o tema de hoje, né? Bioestimulantes e a melhoria na qualidade dos frutos. Exato. Porque fruto é o que a gente vai colher, é a fonte da nossa renda. Eu digo nossa porque o agricultor que vai vender o fruto dele vai receber o dinheiro, mas eu dependo disso também, você depende disso, o Vale depende disso, né? Todo o ecossistema financeiro do Vale depende da fruta, da uva, da manga. A grande riqueza do Vale é isso.
A gente não tem uma grande indústria, serviço tem hoje por causa da agricultura. Então, a agricultura é a mola propulsora. Esse é o nosso grande negócio. A gente tem que produzir frutos, que é a razão da nossa existência. E quanto mais, melhor, e com qualidade melhor, tentando usar a menor quantidade de insumos. Daí entra os bioestimulantes. Nós temos que pensar no fruto como o nosso produto final e a planta como um veículo. Nós temos que tratar essa planta para que ela produza frutos em quantidade e qualidade. Então, o foco, hoje a gente sabe que o produtor, o consumidor, compra uma uva bonita no supermercado. Ela não vem na cumbuquinha, né? Ela não nasce na árvore numa cumbuca, nós sabemos disso, mas todo mundo deveria saber. Para chegar naquele ponto, aquela uva docinha, sem semente, bonita, lisa, sem pinta, sem mancha, sem o agrotóxico, sem limites de agrotóxico excessivo, existe toda uma operação. É nutricional, sim, é fitotécnica, mas hoje a gente trabalha muito essas outras substâncias para estimular, desde a flor, que vai dar origem a esse fruto, todo o trajeto até fruto e a pós-colheita depois. Então a gente vai ter que trabalhar com algumas substâncias, alguns produtos que ajudem a gente a ter produto de qualidade, mais limpo, com menos resíduo que a gente tinha lá atrás. Isso é e bom. é possível. E é possível, né? E já está acontecendo. Não é uma coisa assim que você vai apostar, não. Já está em prova de que isso é possível, né? E é uma política que devia, até se a gente for pensar, é governamental, porque a assistência técnica corre disso, a Embrapa corre atrás disso, as empresas de assistência técnica correm, os assessores técnicos correm, a central corre atrás disso, nós e o produtor. Então, e é totalmente viável. Hoje a gente sabe que a gente pode melhorar todo esse processo de floração, todo o processo evolutivo da planta, né, de poda até colheita. A gente trabalha para que o fruto seja de qualidade. E nisso entra os bioestimulantes. Como é que eu vou fazer uma florada funcionar melhor num sol escaldante de 45 graus, chovendo muito numa safra, faltando chuva na outra, umidade de 0% num dia, chove 200 milímetros, você vai ter umidade de 100% por 4 dias. É uma loucura para a gente. Imagina para a plantinha que não pode se defender. Né? A gente que tem que defender ela. Ô Tony, e a Valete Grow tem bioestimulantes para qualquer tipo de fruta, qualquer plantação? Nós temos uma linha, né, que, como o Leão já falou, né, de bioestimulantes que atende todas as culturas, desde o grão até as fruteiras. A gente tem trabalhos em todas as áreas do Brasil hoje, quase, né? Temos outros representantes de outras áreas que trabalham os bioestimulantes em diversas culturas. As funcionalidades do produto são parecidas, como a gente tem um produto hoje que chama Extruture, que é um produto que a gente aplica para melhorar pegamento, melhorar estrutura de baga, multiplicação celular. Para que eu estou falando tudo isso, né? Os nomes até um pouco difícil. Para no final a gente ter a fruta que ele falou, com qualidade, lisinha, sem doença, crocante, que vai durar mais tempo na prateleira, que não vai murchar, que ela vai demorar mais tempo. Então a gente tem esse no nosso portfólio, primeiramente o Extruture, né, que é um dos produtos, que ele aumenta de forma grosseira, né, a movimentação de cálcio dentro da planta. Certo. Então, o cálcio é um elemento muito importante para a planta. Nós fornecemos cálcio, como o Leão falou. Nós chegamos, às vezes, a alguns limites. E a gente aparecem outras tecnologias para fazer com que esse cálcio que a planta tem, o que tem na raiz, ou que a gente aplicou, tenha uma mobilidade dentro da planta mais eficiente. O cálcio dentro da planta ele é pouco móvel. Ele vai de célula a célula de uma forma mais lenta. Só que, como o Leão falou, aqui é um lugar de estresse. Então, às vezes o estresse prejudica a planta nesse sentido. E a florada é a parte que a gente tem que proteger mais a planta. Porque se a gente protege a flor, tem fruto e vai ter o fruto no final. Sem flor não tem fruto. Sem flor não tem fruto. Sem flor não tem fruto. Isso para qualquer cultura. Exato. Então, o Extruture ele aumenta essa translocação dentro da planta, de cálcio, dentro da planta. O Leão até, se quiser complementar, pode complementar. E ele vai aportar esse cálcio para a planta naquele momento de estresse. A florada é o momento que a planta não pode sofrer estresse. E geralmente é onde tem estresse. Esse produto, o Extruture, é um produto interessante, porque a gente falou que é bioestimulante.
Produto à base de cálcio tem um monte no mercado. A gente vai ter dezenas de produtos no mercado com cálcio. Vai ter nitrato de cálcio, cloreto de cálcio, várias fontes de cálcio sais. A gente coloca dentro do Extruture um bioestimulante que faz com que esse sal de cálcio seja melhor absorvido pela planta do que numa condição natural. Então é um bioestímulo à planta absorver cálcio, de uma maneira rápida, mesmo em situação de estresse. Cálcio é o cimento da planta, falando grosseiramente. Ela usa o cálcio para fortalecer a parede celular das células. A célula vegetal é um pouco diferente da humana, ela tem uma camada a mais, que é essa parede celular. Essa parede é estruturada com cálcio. E o cálcio é colocado ali na formação da célula. Se a célula já se formou e formou sem cálcio, não tem como pôr cimento, não tem como pôr reboco entre o tijolo de uma parede já formada. Né? Então tem que aplicar antes da formação da célula. Isso, antes da formação, para que a célula seja formada já com cálcio. Mas se você pôr com um cálcio de lento, a hora que ele entrar para dentro da planta, a parede já está formada de maneira fraca. Então o que a gente consegue com a estrutura é fazer com que esse cálcio seja aportado de maneira rápida, diferente de um produto simples de cálcio. Nós temos um bioestimulante que faz com que esse cálcio seja aportado por um caminho metabólico diferente do normal que acontece mesmo em situação de estresse. Então a gente tem um estresse por seca ou por tempo nublado que prejudica a ação do cálcio, a absorção de cálcio. Nós conseguimos fazer esse cálcio ser absorvido em minutos, mesmo em condição de estresse. Isso é um bioestímulo. E quando é que ele deve aplicar? Quando é que ele sabe que vai formar essa célula para poder aplicar? Essa é uma pergunta perfeita e é o que a gente espera que todo mundo faça. Porque quando você tem quando é que se forma um fruto? Quando vem um grão de pólen e poliniza uma flor. Certo. O pessoal da agricultura conhece bem essa história. Você tem a parte masculina e feminina da flor, você tem que juntar o grão de pólen e o ovário. Não tem célula nenhuma, um fruto não existe, é zero de célula. Quando você junta um grão de pólen e o ovário, você tem uma célula que vai se multiplicar, dividir em duas vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16 e assim vai. Uma baga de uva tem em torno de 400 mil a 800 mil células. Começa de uma, tudo isso vai dobrando, tem 400 a 800 mil células numa baga de uva. Nossa. É bastante. E imagine que de uma a 800 mil é um processo que dura 2 semanas mais ou menos, que é entre flor e o fruto tem o tamanho de um chumbinho, mais ou menos. Então, 800 mil células formadas em 2 semanas. Cálcio para pôr entre todas elas. Você tem que pôr nessas 2 semanas. Faltou cálcio nessas 2 semanas, você tem um problema. Então, como o nosso cálcio de absorção rápida, a gente propõe que se ponha na pré-florada, para que ao acontecer a florada, você já tenha um pouco de cálcio, faz uma nova aplicação nessas 2 semanas em que se formam as células. A gente sabe quando que se forma, nessas 2 semanas. 800 mil células em 2 semanas, aquela baguinha, aquela flor lá, é uma máquina. É um negócio meio de maluco o que ela faz. É impressionante. Depois dessas 2 semanas, o fruto está do tamanho de um chumbinho e já tem todas as células. O que vai acontecer a partir daí até o final? As células vão crescer apenas. Você tem um número de células e elas vão crescer. Então, o número de células está definido. Aí a gente já pôs todo o cálcio possível. O cálcio que vai entrar a partir dessas 2 semanas ou antes da florada vão servir para outros processos na flor ou na planta, não para a formação de fruto. Porque a formação de fruto com cálcio, as paredes, quando necessita ter cálcio para essa finalidade, acontece entre florada e 2 semanas. Ou seja, nesses 14 dias, puxando uma semana para pré-florada, são 3 semanas em que você deveria cuidar de aplicar esse tipo de produto. E é preciso aplicar toda semana? A gente tem uma dose somada, se aplica durante essas 3 semanas e a gente divide nas 3. Então a gente aplica. Hoje o pessoal entra em uva 2, 3 vezes por semana. Como esse produto permite mistura, aproveita outra função, outra vantagem do Extruture, é um cálcio que permite mistura, o que é raro entre os produtos de cálcio. Ele permite mistura com outros produtos. Hoje, até legalmente, a gente pode fazer isso na receita. Tá? Mas o cálcio nosso, como ele permite mistura, a gente divide em 2 ou 3 aplicações, nesse período aplicando com os outros produtos que o produtor já está acostumado a usar. E esses outros produtos podem ser produto químico? Pode ser produto químico, desde um agroquímico até outros fertilizantes ou outros bioestimulantes. Ele é muito compatível com qualquer produto. Ele tem um pH, que a gente chama, que é a medição de acidez e basicidade de uma solução, compatível com a média dos produtos que você aplica, portanto você pode misturar. E a embalagem dele é muito grande?
Tem de 1 litro e tem de 5 litros. 5 litros. A gente atende o pequeno, o médio e o grande, E o com grande. esse tipo de E embalagem. às vezes a plantação não é muito grande, Exato. e se ele levar 5 litros vai ser demais para ele, Exato. né? E tem gente que tem uma plantação maior que é melhor levar de 5 do que levar de 1 litro, né? Exatamente. E aí, só completando o que o Leão falou, em todas as culturas a gente, para pegar essa janela que ele falou de 3 semanas, a gente faz pré-flor, flor e flor plena, que a gente chama, que é quando todas as flores estão abertas. Então a gente aplica nessas 3 para acertar o maior número de Flores aptas a receber. flores aptas a receber o produto. Tá. E como ele é muito rápido, a gente aplica, absorve, mesmo que tenha uma condição de estresse que atrapalharia outros produtos. E aí a gente tem a formação dessas 400 a 800 mil células com cálcio na parede, ou seja, com um reboco entre elas bem formado. Resta aí você fazer essas células, como eu falei, crescer de um chumbinho até uma fruta grande com todas as células já formadas. Aí nós teríamos que ter um outro bioestimulante que vai levar os nutrientes para que isso aconteça de forma rápida. E a gente tem aí nisso um outro produto, que até o Tony pode falar, que vai trabalhar na célula pronta, nós vamos encher essa célula, fazer ela crescer. E é para que ao final tenha um fruto grande, saboroso, doce e colorido. Que produto é esse, Tom? É o Fruticon. Fruticon. O Fruticon é um produto à base de micro e macronutrientes e ele tem também na sua composição algas, ácido fúlvico e aminoácidos. E o Fruticon, ele aporta esses macro e micronutrientes, principalmente o potássio, que tem 28%, de forma muito rápida também. O interessante dos bioestimulantes é que você consegue, naquele momento que você aplica o produto, fornecer de forma mais eficiente o produto naquele momento que a planta precisa. Então, de chumbinho até terminar chumbinho, né, depois mais 7 ou 15 dias depois, a gente consegue aportar o potássio e os micro e macronutrientes que são importantes para a planta de forma muito rápida. Então, o Fruticon a planta absorve de uma forma muito rápida e vai continuar a parte de alongamento de célula. Né, Leão? É aquela célula que está num chumbinho, as 800 mil células que estão contidas num chumbinho, fazer elas crescer na baga do maior tamanho possível, desejável, para que tenha um produto de qualidade no final. E aí eles interferem diretamente na qualidade do fruto dessa forma. Na qualidade do fruto, porque você vai ter lá, se você tem um número grande de células, a potencialidade de ter um fruto maior cresce. E essas células, se elas forem túrgidas, imagine uma célula como uma bola de futebol. Se ela é uma bola, se você tiver pressão máxima, ela tem um tamanho e uma firmeza desejável. Sim. Se ela tiver murcha, não tem jogo. Então não esse é o objetivo. Ela tem que chegar ao final grande, túrgida que eu digo firme e com resistência, colorida e com bastante açúcar dentro. Então essa é o nosso objetivo final, que é a qualidade que o produtor quer. Uma célula, uma baga firme, colorida e com alta durabilidade na pós-colheita, tudo isso com baixo resíduo e um produto limpo, né, que a pessoa possa comer aquela uva, achar bom e ter certeza de que não está consumindo nada errado. O produto químico ele tem uma carência, né, para você deixar de aplicar. Exato. Se for perto da colheita, você não pode aplicar, porque senão vai ficar resíduo demais. Isso. E os compradores não vão querer, né? Exatamente. Com o bioestimulante acontece isso? Tem um período de carência também? Quase todos eles, tem uma outra exceção muito pequena, todos eles são sem resíduo e zero de carência. Então você pode aplicar de manhã e colher de tarde. Ah, não tem problema? Não tem. Os bioestimulantes... Porque os químicos são assim, você vai colher daqui a 15 dias, você tem que deixar uns 20 dias sem aplicar. Exato. Não. Ou mais, né? Tem alguns produtos que vai até mais tempo. Tem, né? A carência, tem uma carência maior, né? Exato. No caso do bioestimulante, não, ele tem as carências muito parecidas, ou é próximo dos fertilizantes. Sem carência, na verdade. A gente aplica de manhã. Se esse produto tiver utilidade para ser feito no dia da colheita, você pode fazer no dia da colheita. Então, a gente, logicamente, como eles são bem específicos, fisiologicamente, como a gente chama, eles têm funções específicas dentro da planta, a gente vai aplicar eles no momento correto. Então, um ou outro produto, para cor, você vai aplicar lá no final. Então, esses, por isso que eu digo, tem alguns bioestimulantes que têm resíduo, mas são bem raros. Mas a maior parte, 99,9%, é totalmente limpo. E mesmo os que têm carência, são muito curtos.
os nossos não têm carência zero. Eu posso aplicar de manhã e colher de tarde, se isso for interessante para a produção. Então a gente tem que avaliar com cada agrônomo no momento e ver se aquilo é oportuno. Mas normalmente são produtos aplicados antes, mas não por causa de resíduo, por causa de resultado. Tá. Fala, Tony, você ia falar alguma coisa. Eu ia falar, né, que, como eu estava falando de fruto, né, é importante entender que, como ele falou, o cálcio vai formar a célula e vai proteger ele como cimento, como ele disse. Então não adianta eu crescer o fruto demais se eu não tiver uma proteção em volta dele. Porque senão ele pode rachar. Vai ele acabar rachando, né? Pode rachar, pode estourar. Ou então murchar mais rápido também, né? Murchar mais rápido. Ficar suscetível a doenças, né? Isso. Porque às vezes você estimula demais a planta com nitrogênio, por exemplo, que viça. A planta fica viçosa, mais mole, mais frágil. E aí uma doença entra. Então toda aquela boniteza que você preparou, você cai por terra Tá com uma bonito doença. por fora, mas podre por dentro. Podre por dentro. Aí não dá certo, né? Você tem que bioestimular pro bem, né? Não adianta a planta ficar bonita, ninguém aqui vende folha de uva. Né? Não A vai. gente vende uva, Exato. Então tem que a gente vende manga. a saber exatamente o que vai aplicar. Não é só aplicar para deixar ela Daí bela, mas ela boa. É para aplicar para Exato. ficar boa para o comércio, para o consumo. Exatamente. E daí que bioestimulante é um produto bastante técnico, exige do pessoal conhecimento técnico. Por isso que ter uma equipe como a da Central por trás desse tipo de produto é importante, porque eles vão saber exatamente as épocas de aplicar e que isso dê resultado, e que o dinheiro investido dê retorno. Então o trabalho nosso, do Tony aqui, lógico, é falar para o agricultor isso, mas muito é treinar os técnicos que vão levar essa informação para o agricultor para que eles obtenham o melhor resultado. E não é apenas um produto, não é apenas um bioestimulante, não. Né? Você tem que fazer uma junção de vários bioestimulantes. Né? Exatamente. E você falou aí, vocês falaram de 2 aí. De 2. Exato. E cada fase da planta Pede. exige uma ação. Então a gente falou de 2 aqui. Fornecer cálcio na florada, mesmo em condições de estresse, com o Extrutur. E com o Fruticon, que o próprio nome diz, né? O Fruticon é um produto para fazer o crescimento do fruto. Então nós vamos ter flor e pegamento de fruto e crescimento inicial e depois o enchimento. Mas tem bioestimulante para cor, tem bioestimulante para vegetação, tem bioestimulante para quebra de dormência, tem bioestimulante para resistência à doença. Você tem um ataque determinado lá de míldio, você vai controlar com alguns fungicidas. Tem alguns bioestimulantes que vão bioestimular a planta a resistir mais a míldio. Então, bioestimulante se você for pôr isso em livro, vai ficar um livro grosso. Vai ter muita coisa para escrever, né? Vai ter muita coisa para escrever. E tem, sabe? Mas é um assunto novo mesmo nas faculdades de agronomia. O pessoal hoje sai mais formado disso do que na minha época, porque o conhecimento hoje é muito grande. Mas é um assunto penoso tecnicamente, o pessoal tem que estudar bastante. Ah, legal, isso aí é muito importante, viu? Porque não adianta só usar por usar, né? Tem que saber usar e por que está usando e a hora certa de usar para você não perder dinheiro. Para você não perder dinheiro e não causar um dano ao invés de um benefício. Né? Então, E também é importante dizer que não é só o bioestimulante, né? Você também tem que fazer o manejo completo da planta. Sim. Colocar o fertilizante na hora que for precisar colocar. Poda na hora certa, a maneira, na hora certa. Adubação, água. Aqui no Vale a gente tem a possibilidade que não temos, que a água é manejável. Pego lá no sul, vai chover, eu perdi o controle. Aqui também chove, mas você tem um controle maior de irrigação do processo. Bioestimulantes e biofertilizantes, tem uma diferença? Tem sim. E bio é vida, né? Vem da palavra vida. Bioestimulante, ele estimula, é um produto biológico de origem vegetal, microbiológica, ou uma imitação da natureza, para estimular a planta a algum processo metabólico que ela tenha. Floração, frutificação, fotossíntese, seja o que for. E o biofertilizante são o que a gente conhece por fertilizante, o NP, hidrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, os micronutrientes, aplicados de maneira biologicamente ativa, ou seja, pondo algum produto junto com esses nutrientes que melhora a performance deles. Então, biofertilizante é um adubo biológico, com alguma função biológica, algum componente orgânico. E o bioestimulante são substâncias que mudam o comportamento fisiológico da planta. Então, fertilizante é nutrição, bioestimulante é fisiologia, comportamento da planta. E é um mercado em ampla expansão, né?
Muito. Eu tenho aqui um dado de uma consultoria norte-americana que diz que até 2025 deve crescer 8,3% no mundo todo, né? E isso, se você for pensar, no Brasil hoje, esse crescimento, a gente consegue esse dado, mas deve ser em torno de um crescimento maior do que 20% ao ano. O Brasil é um dos líderes hoje do mundo em agricultura, mas na adoção de biofertilizantes e outros processos, manejo biológico de solo, a gente é líder numa agricultura limpa no mundo. Isso deve até ser mais divulgado. O crescimento no Brasil de microbiológico, bioestimulante, biofertilizante é maior do que no mundo. Isso é importante. O Brasil vem se destacando aí, né? O Brasil é líder na agricultura e nós somos líderes numa agricultura limpa, né? Isso eu acho que tem que ser dito e é importante ser ressaltado. Falando aí em agricultura, a gente tem uma notícia que saiu essa semana aí no mercado, queria que vocês pudessem comentar isso aí com a gente. O PIB do Brasil subiu em 2022 2,9%, né? Mas teve um dado interessante que me chamou a atenção. A agropecuária, o agronegócio, que geralmente puxa o PIB para cima, teve uma redução. Ela deu uma recuada aí de 1,7%. Ou seja, o PIB, de uma maneira geral, cresceu, mas dessa vez a agropecuária, o agronegócio, deu uma reduzida. Aí cresceram as áreas de indústria e também a área de serviços, ao invés do agronegócio ter crescido. Por que isso deve estar acontecendo, Roberto? Bom, isso é uma questão que a gente sofre e tem que analisar como empresa também. Mas a minha opinião particular é que durante a pandemia, a única coisa que cresceu foi a agricultura, porque o agronegócio não parou, até porque não pode parar, né? A gente é escravo do tempo, da estação, da primavera, do verão, outono e inverno. Então a gente depende disso para plantar e o mundo precisa continuar comendo com pandemia ou sem, né? Não dá para parar de comer, né? Não dá para parar. E aí o que aconteceu é que a agricultura cresceu bastante no período de pandemia. Se a gente for procurar os dados anteriores, o PIB decresceu, mas a agricultura cresceu. Então nós estávamos num patamar muito alto. Então, descer 1 ponto alguma coisa por cento de um patamar bastante alto, isso foi devido à queda de alguns valores, mas também à subida de custo de produção, que foi muito alta, por parte de fertilizante, por causa de petróleo, que houve guerra, choque de petróleo, problema marítimo. Então, a gente teve um aumento expressivo de custo. O agricultor segurou um pouco por causa desse aumento de custo e baixou aí alguma coisa do PIB. Mas a gente estamos num patamar muito alto de PIB de agricultura. O PIB agrícola brasileiro, hoje eu vi uma notícia esses dias, é do tamanho do PIB da Argentina inteira. Então a gente decresceu acho que é um freio de arrumação aí. Esse ano a gente cresce de novo, porque a gente decresceu de um patamar muito alto. Então o PIB, aquela história, a gente desceu 1,9% e periga a Petrolina não ter sentido isso. Porque o nível de emprego continuou bom, o dinheiro continuou rodando no comércio, porque nós descemos 1,9% de um patamar alto. Então nós temos um potencial enorme para crescer e uma resiliência muito grande. Então a gente baixa 1% no ano, sobe 3% no outro, e na média é só uma curva ascendente. Mas a tendência é crescer, né? Porque esse ano o Brasil, nós já entrevistamos aqui no nosso podcast aí um especialista tempos atrás, aí, tem uns 15 dias, 20 dias, que ele disse que a expectativa é de que o Brasil assuma o primeiro lugar em exportação de milho, por exemplo, né? Lugares que eram da Ucrânia, que está enfrentando problemas por causa da guerra aí, não está com as fronteiras fechadas, né? Que perdeu esse posto aí, das 2 primeiras posições, acho que era o primeiro. O segundo lugar é da Ucrânia, se não me salvo engano, primeiro os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos teve uma quebra na safra de milho no ano passado, né? Então é bem provável que diante desse cenário aí desses dois países, o Brasil assuma a liderança na exportação de milho. Então aí vai vir mais puxando o agronegócio para cima, né? Puxa, porque a gente sempre vai vender numa moeda forte, né? O dólar, ou o yuan, ou o euro. Isso é dinheiro entrando no país que faz a coisa girar, e o PIB cresce por causa disso também, né? Não é só agricultura. O pessoal da agricultura vai no shopping, vai comprar máquina, vai arrumar a estrada, vai cuidar da saúde. Então movimenta todo um negócio. E a gente vai ser primeiro do milho, a gente vai continuar crescendo em carne, vai ocupar espaço de soja, vai continuar crescendo com fruticultura, já que a gente tem uma fronteira grande para crescer. E a gente tem muito espaço para ocupar sem derrubar uma árvore, a velha história, né? Se a gente usar só área degradada e crescer dentro do que a gente já tem com produtividade, a gente tem área agrícola para ser... Hoje nós somos a única fronteira agrícola do mundo, fora a África, né, que tem alguma coisa.
A gente tem muita. A gente anda de uma cidade a outra que você percebe o quanto nós podemos crescer se melhorar alguns gerenciamentos de gargalo. Aí vai uma conversa longa Uma aqui. conversa né? longa. Agora, se por um lado a agropecuária teve essa redução aí no crescimento de 1,7%, por outro lado, a área de petróleo estourou. A Petrobras anunciou essa semana um lucro recorde aí de 215,7 bilhões em dividendos. 215 bilhões de reais é dinheiro, viu? É dinheiro, e aí é azar do mundo, sorte das petroleiras. Né? A guerra na Ucrânia aumentou o preço do petróleo, já estava em crescimento. O preço do petróleo de extração é fixo, você flutua internacionalmente, sobe o preço no negócio que você tem preço de produção fixo, é muito lucro. A boa notícia é que desses 215 bilhões, aí uma parte fica para o governo brasileiro, teoricamente, deveria ser assim, usar no bem comum. É o maior acionista da Petrobras. É o maior acionista, o maior Quem recebedor. É o maior acionista é quem recebe mais também, né? E quem recebe mais dividendos. Né? É, né? Isso é uma notícia boa, acho, para quem precisa, para quem depende. E o governo usando isso, bem usado, você falou 200 e poucos bilhões de dividendos. O governo for 30% disso, nós estamos aí 70 bilhões que ingressa nos cofres públicos. Agora, engraçado, né? Tanto lucro aí, um lucro recorde desse, no ano passado aumentou tanto o combustível, né? Uhum. Gasolina, óleo diesel foi lá para cima. E isso encareceu também aí o agronegócio, que talvez depende... seja uma das razões daquela talvez queda. Uma das razões daquela queda que a gente falou agora há do pouco, de 1,7% Exatamente. aí, né? Fertilizante também teve um acréscimo muito grande de custos, né? Isso também, queira ou não, a pessoa tem que pôr dinheiro no fertilizante, tirar dinheiro de algum lugar. Então isso desmovimenta o PIB, né? Porque você vai jogar para fertilizante, esse dinheiro vai para fora, e o agricultor não usa esse dinheiro em outras coisas que ele usaria para movimentar o PIB. Né? Conversando com esse outro especialista, ele dizia que essa história do petróleo encarece muito o agronegócio. Por exemplo, Sim. se você for trazer um caminhão de milho lá do Mato Grosso aqui para o Nordeste, vai sair mais caro do que você trazer via navio, pelo mar, por conta do preço do combustível, que é altíssimo, o frete e o combustível, que é altíssimo. Agora, o agronegócio é tão maravilhoso, né, que você vê, por um produtor lá do Mato Grosso, isso seria um problema, né, porque o milho dele fica caro, por causa do frete. Fica caro. E ele ganha menos. Aí começaram a produzir álcool de milho. Hoje o Mato Grosso produz álcool de milho e o milho está praticamente o preço do sul. Então, as saídas que o agronegócio cria para gerar PIB, para gerar negócio, é impressionante. Hoje, o petróleo subiu demais, propiciou que se fizesse toda uma industrialização de álcool de milho no Centro-Oeste. Então, a gente tem... O agronegócio é o campeão de fazer do limão uma limonada. Né? Estão investindo também aí em fábrica de álcool, de milho, aí na Bahia. Na Bahia, que pode ser... No centro-oeste da Bahia. Na área de produção Luiz de grãos. Eduardo Magalhães, Barreiras. E assim vai, né? A gente vai achando saídas para diminuir esse gargalo que o pessoal fala de custo Brasil e tal, criando novas soluções e criando muito dinheiro. Né? Esse negócio do álcool de milho revolucionou o setor. Voltando a falar dos bioestimulantes, aí pegando o gancho aí do que ficou muito encarecido por conta da pandemia, por conta das guerras, da guerra especificamente entre Rússia e Ucrânia, né? Está muito alto o custo de um bioestimulante hoje para os produtores? Na verdade, esse acréscimo dos custos houve por parte de todos os produtos, mas em relação a dólar. E algumas empresas, dependendo do bioestimulante que tem, que são na Europa, teve um acréscimo por causa do custo de produção devido ao gás russo. O pessoal fala, mas vocês ficam achando 1000 coisas, às vezes, para mudar preço. Mas o insumo principal, às vezes, é originário do petróleo. Se o petróleo subiu 20%, 30%, vai subir 20%, 30%. Mas não houve não foi como o fertilizante de solo. Foi um aumento que existiu, mas coisa pequena perto do que houve de fertilizante. Então, eu diria que para o bioestimulante acabou sendo interessante, porque como a gente melhora o uso da planta, o uso de nutrientes pela planta, por exemplo, a gente usou o bioestimulante com preço X para que ela usasse melhor os fertilizantes, que tinham subido muito de preço. Sim. Então, para o produtor usar bem um bioestimulante passou a ser uma fonte de economia, porque você vai usar melhor insumos que estavam muito caros. Você passa a ter uma planta mais resistente, ela vai usar menos defensivo agrícola, que também tinha subido muito de preço. Então, o bioestimulante tem um custo, mas ele propicia que você diminua os custos em escala de outras áreas.
porque você vai melhorar a eficiência de outros insumos. O Tony, encontra em qualquer loja da Central, bioestimulantes da Valete Grow? Em qualquer loja da Central, você pode procurar o pessoal do balcão de campo, né, que atende os produtores, né, tanto o Extruture como o Fruticom. Pode entrar em contato comigo também, a gente tem trabalho em faculdade feito com esses dois bioestimulantes, né, mostrando o ganho de produtividade que a gente teve com esses produtos, pós-colheita, aumento de peso. O Leão também pode falar de alguns trabalhos que a gente fez em soja, em milho. E a Central tem uma vantagem muito grande, porque essa rede que ela tem, às vezes nós temos um produto, isso vale para todos os produtos que a Central tem. Às vezes tem numa loja, não tem na outra, 2 dias a coisa roda e faz chegar. Então essa rede de informações nos faz atender. Provavelmente a gente vai estar lá, o pessoal vai abrir Arapiraca, pode estar falando, não achei o Fruticom aqui. Bate o telefone, conversa com o pessoal de balcão, com o pessoal de assistência, Petrolina, Juazeiro vão fornecer até a gente fazer chegar. Rapidinho chega lá. Essa estrutura que a maior do Nordeste tem é a melhor. Então a coisa funciona rápido. E essas experiências que vocês fizeram, têm dado bons resultados? Sim, a gente tem, é que eu falei, a gente tem trabalhos, faculdade, em grandes grupos. A gente tem já um trabalho em frutas, em melão, em melancia, em tomate, em todas as culturas a gente tem trabalho feito com esses dois bioestimulantes. O Extruture para aportar cálcio, para dar uma pós-colheita, para dar um fruto mais com a casca mais grossa e proteger de alguns intempéries. E o Fruticom para fazer a parte de enchimento de fruta, aumentar Brix, que é o doce, né? Aumentar Brix, aumentar o tamanho costuma de produzir fruta. aquelas uvas azedas, então Esse tem que correr atrás do bioestimulante. Exato. Que tem umas, meu amigo, que Deus me livre, viu? A qualidade é um processo que o produtor tem que procurar, né? A gente tem que, o ideal seria que todo mundo conseguisse ter uma uva boa para que chegasse no mercado com aquele reconhecimento. Uva de Petrolina é doce, não importa o produtor. Mas uma coisa que a gente busca... E de Juazeiro também. Desculpe. A gente fala Petrolina, tem que falar do Vale, né? Fala do Vale. Porque aí você tem no Itambé, só Petrolina e Juazeiro, vão ter as outras cidades. Tem Santa Maria da Boa Vista aqui perto, tem Lagoa Grande, tem Casa Nova, né? Casa Nova, vai cantar a música do Sai Tem Guarabira Curaçá todinha. aqui, vai cantar a música do Sai Guarabira. Tava em Curaçá, mas ele hoje, por sinal. Tava em Curaçá, né? Mas a gente tem que... A gente falou que tem produto do mundo inteiro na linha da Valet, mas a gente tem lá um produto na Polônia. Pô, é lindo o resultado da Polônia. Mas eu tenho que ter um resultado, aí eu tenho um resultado lindo lá em São Paulo. Eu tenho que ter um resultado aqui no Vale também. Então, o trabalho nosso nesses 4, 5 anos foi pegar esses resultados de fora e trazer para validar aqui no Vale. Em Petrolina, em Juazeiro, em Curaçá, em Centro-Sé, onde for. Em Arapiraca, em onde a central estiver, onde a Vale estiver. Então, a gente procurou, nesses 5 anos que nós estamos aqui, validar cada produto desses com consultores, com universidades, com instituições da região, para mostrar que funciona bem pra caramba na Polônia, em São Paulo e aqui. E tem dado certo, as experiências positivas, né? A gente tem crescido bastante dentro da Central e Brasil inteiro. E esse sucesso é devido a esse tipo de trabalho. A gente tem que trabalhar mostrando para cada realidade que a gente tem uma solução, que a gente tem um bioestimulante apto a trabalhar naquela cultura, naquela fase e naquela região. São produtos líquidos ou tem sólidos também? O Extruture é um produto líquido e o Fruticom é um pacote de 2,5 kg. Então tem na versão sólida também, né? Tem, o Fruticom é um pacotinho de 2,5 kg, né? Que, como eu falei, vem os macro e micronutrientes, ele vem num pacotinho de 2,5 kg. É um pacotinho bonito, dá para pôr em casa para enfeitar a mesa. Legal, ainda tem essa, né? Ainda ganha um enfeite pra Quem mesa. quiser comprar também pode ficar à vontade. Isso aí. E como é que aplica? É no solo, na folha? Como é que vai a aplicação? É um produto, os dois são aplicados via folha e, como o Leão falou, não tem problema de compatibilidade. O que é que quer dizer isso? Eu posso misturar com outros produtos que eu não vou ter problema. O produtor hoje procura, né, fazer misturas para economizar na entrada do trator. Sim. Para me economizar no diesel, porque o diesel está caro também. Então vamos voltar para o petróleo. Então, quanto mais produtos eu puder juntar em uma aplicação, melhor para me economizar também. Então, o Extruture e o Fruticom não tem problema em fazer misturas e aplicar. Mas os dois são aplicados via foliar. Via foliar. Fertirrigação não Nesses não dois dá, produtos não. Tem não, outros bioestimulantes na linha que a gente pode
falar outro dia, que poderiam ser aplicados via foliar. Esses dois que nós estamos tratando hoje, que é via fertirrigação, esses dois que nós estamos tratando hoje é via foliar. Especificamente via foliar. Via foliar. E nesse caso, deste final de semana, há previsão de pancadas de chuva no Vale do São Francisco. E aí, como é que faz a aplicação? Se acontecer umas pancadas de chuvas aí. Muito importante sua pergunta. É o que a gente falou da absorção do cálcio na estrutura, justifica também nessa pergunta. Cálcio é um nutriente difícil de ser absorvido via folha. Ele tem uma dificuldade anatômica e química para ser absorvido. Ele é absorvido, mas demora. Então, as nossas formulações são feitas para ter uma absorção muito rápida. Então, o objetivo nosso, quando nós fazemos um produto, é que ele seja compatível, eficiente e que seja rápido. Então, a gente pode, por causa do nosso produto, o produtor pode aplicar e chover 2 horas depois ou entrar logo após a chuva que a planta secou. Mas como nós permitimos mistura, vai depender dos outros produtos da mistura que o produtor vai poder. Mas se ele montar um coquetel de produtos que são rápidos e nós permitimos uma aplicação com uma chuva 2 horas depois, vai estar tudo absorvido. Já? Assim? Já, é bem rápido. Bem rápido? Eu estou falando 2 horas para ser seguro. Né? Para a gente garantir que as pessoas aí não saiam aplicando também embaixo d'água. Porque se tiver nublado para chover, é melhor esperar um pouco, então. Sempre é melhor, porque como você não vai aplicar só o nosso produto, você vai estar aplicando outros defensivos e com valor agregado alto, se pensa, não, vou preservar o produto que precisa de maior tempo até a chuva, ou do produto mais caro. Então, mas hoje os médios produtos também são de rápida absorção. Então nós não atrapalhamos, inclusive nós ajudamos para que seja todo mundo rápido. Mas pensando em florada, que eu falei que era importante, se não tiver flor não tem fruto. Sim. O ideal é que a gente, se tiver, por exemplo, na época de florada, entrar com extruture antes para diminuir os danos da chuva. Se você está prevendo que vai ter uma semana de chuva e você vai ter florada, a gente antecipa um pouco, não por causa do produto, mas porque com chuva você não vai conseguir entrar. Então a gente vai querer pôr o produto antes da chuva cair e ficar 3, 4 dias chovendo e te possibilitar de entrar no melhor momento. Na dúvida, antecipa um pouco. E quanto tempo demora para a planta absorver o bioestimulante? Por exemplo, está preparado para chover, tem previsão de chuva para início da semana, então vou antecipar. Vou aplicar no sábado, no domingo. Quanto tempo ele deve... Se a planta estiver preparada para floração, no caso da estrutura, tipo 2, 3, 4 dias antes você poderia aplicar. No caso do Fruticon, que é um potássio de absorção muito rápida, e ele tem uma margem de aplicar entre florada e chumbinho, 1, 2 aplicações, você também vai ter isso aí. Você pode antecipar 3 ou 4 dias, que é a margem de segurança que tem aqui no Vale, porque normalmente se entra na época de chuva 2, 3 vezes por semana. Então, se você antecipa 2 aplicações, são 3, 4 dias. É o que a gente... É o suficiente para a planta absorver e ele não perder mais. E não perder, e também está em tempo de fazer o que ele precisa fazer. Que é proteger a flor. Que é proteger a flor. E o fruto, no caso do... Pois é, tá aí, produtor rural. Ótimas dicas para vocês aí. Se você quer sua planta vigorosa, bons frutos de qualidade, busca aí as lojas da Central de Adubos e pede aí bioestimulante da Valete Grow. Né? É isso aí, o pessoal está preparado. O nome dos dois de novo aí que vocês falaram. Extruture e Fruticon, mas tem bioestimulante para cor, que é o Blush, tem bioestimulante para defesa, que é o Ticum, tem bioestimulante que vai fazer outras coisas dentro da planta, mas temos estimulante de todos... Em todas as fases dos frutos, né? Ah, que maravilha. Isso aí. E o pessoal da Central está preparado para definir junto com o produtor cada momento e cada produto que ele precisa ir lá. Exatamente. Está todo mundo preparado para isso. Meus amigos, a gente poderia conversar por mais tempo aqui, porque tem assunto pra caramba, né? É um tema bem longo. Bem vasto, mas infelizmente nós vamos ter que encerrar nosso papo por hoje, mas é claro, vocês ficam convidados para quando o Roberto vier por aqui de novo, trazê-lo para cá, viu, Tony? Toda hora. Obrigado, viu, Tony, pela sua participação aqui. Eu que agradeço vocês, Nano. É sempre bom estar com você aqui, uma pessoa que entende bastante do assunto e que traz também a sua forma de pensar como cliente também, né? Para a gente também adequar algumas coisas para atender também ao produtor. Tá certo. Roberto, muito obrigado, viu? Você que está morando em Curitiba, você é paulista, não? Eu sou paulista, mas moro no Paraná. Aí mora no Paraná já há 30 anos. Já é paranaense. Atlético ou Curitiba?
Curitiba. É? Boa pergunta. Eu nunca perguntei isso. E lá no Paraná, né, tem o Atletiba, né? Exato. Sobrou, tem os dois times lá. O Atlético Paranaense, que foi um calo no time do Flamengo aí por um bom tempo. Um bom tempo. Mas ultimamente eu tô assim, torcendo para time com mais problema. O Curitiba lá é o que tem mais problema, é isso aí. Então, pois é, muito obrigado por sua participação, viu, Roberto? Eu é que agradeço a condução que você deu aí, fui bioestimulado a uma boa conversa, agradeço. Obrigado. E a gente fica à disposição da Central, sua, da toda a equipe, no que a gente puder ajudar o Tony, que é nossa linha de frente aqui, estamos à disposição também. Ok, conversamos aí com Roberto Leão, engenheiro agrônomo com mestrado em biotecnologia. Ele é coordenador técnico da Valley Grow, uma das parceiras da Central de Adubos, e com Tony Batista de Souza Silva, também engenheiro agrônomo, RTV da Valley Grow aqui no Vale do São Francisco. Muito obrigado aos dois mais uma vez. Obrigado. E espero voltar a conversar com vocês em breve, viu? Muito obrigado. A você, meu amigo Ivonaldo, em Juazeiro da Bahia, Carlão também em Juazeiro da Bahia, Divan Sapateiro, vocês ficam aí ligados no nosso programa. O nosso muito obrigado, um abraço para vocês e aos demais amigos que acompanharam também. Se Deus nos permitir, no próximo sábado estaremos de volta aqui no mesmo horário. Um abraço, bom final de semana. Obrigado por estar com a gente. Até o próximo podcast. Central para o Campo. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai!